Graças, paz, boa noite. Estamos chegando para mais uma live, mais um bate-papo, bastante produtivo, bastante edificante. Creio que hoje será também como tem sido todas as noites. E hoje nós temos uma convidada especial, a tia Carlinha, Carla Zimmermann, ali de Brasília, idealizadora, organizadora do seminário Eu Amo Crianças. É o maior seminário de Ministério Infantil de todo o Brasil. Todos os anos as pessoas se preparam, se programam para estarem ali e se organizam durante o ano todo para irem para lá, né? E esse ano está sendo algo bem diferente, porque desde que ele começou, eu creio que seja o primeiro ano que ele não vai acontecer por causa da pandemia. Nós vamos conversar com a Carla a respeito disso e de como tudo começou e de como tem acontecido todos os seminários. Vamos ver as experiências que ela tem para nos contar, a experiência de vida dela. E creio que ela tem grandes coisas aí para dividir conosco, tá bom? Aguardando a Carla entrar para nós começarmos nosso bate-papo. Vocês que forem chegando, por favor, já vão colocando aí de onde vocês são, para a gente poder mandar aquele abraço. Pastor Roberto Santos já está aí. Pastor Roberto da África. Seja bem-vindo, Pastor Roberto. Que esse trabalho maravilhoso que vocês têm aí, né? Um abraço para a pastora também. E Valdira Tenório está chegando. Seja bem-vindo, Valdira. Já estaremos aí conversando com a nossa convidada da noite. Será bênção, com certeza, os testemunhos que ela tem para nos contar, as experiências que ela tem tido na organização do seminário. Ela acabou de entrar, a Carla entrou através do perfil do seminário mesmo, tá bom? E nós vamos então conversar com ela, já vou dividir a tela com ela, pra gente poder aproveitar bem essa 1 hora que o Instagram nos dá, porque ela deve ter muita coisa para contar, para dividir, compartilhar conosco, e dando 1 hora o Instagram nos corta. Então já vamos aproveitar rapidinho esse momento aí pra gente usufruir o máximo possível desse bate-papo aí, que eu creio que ela tem muita coisa boa para compartilhar conosco, para testemunhar pra gente, tá bom? Vamos ver se a conexão vai estar legal. Graças e paz, A querida. paz, minha Paz, querida. Deixa eu dar Carla. uma arrumada aqui, porque o negócio desconecta aqui tem hora pra gente. Olha, eu toda bagunçadinha. Hoje eu falei, gente, eu não tive tempo de arrumar cabelo, fazer a Tá lindo, live. cabelão. Mas a gente tá em quarentena, a gente tem que estar natural mesmo, né? Não? É isso aí. Como é Tudo que estão bem, as coisas querida? em Brasília? Como é que tá? O que eu não vi? Como é que estão as coisas em Brasília? Tá mais tranquilo? Ou em Brasília nunca tá tranquilo? Eu acho que Brasília, apesar de ser uma cidade muito bonita, muito Uhum, legal de morar, Brasília sempre tem reflexos de política, né? E as pessoas sempre isso. perguntam, Brasília, como é que está Uhum. a roubalheira em Brasília, por exemplo? Oh, Como meu é que Deus. está a politicagem em Brasília? Como é que está isso? Mas Brasília é uma cidade maravilhosa de se viver. Sim. Uma pena que todos os políticos ruins de outros estados vêm para cá muitas vezes. Pois é, né? Ai, que Mas judiação. Brasília é um estado muito bom, graças a Deus. É verdade. Eu fui a Brasília na época da minha faculdade, amei conhecer. Tudo muito bonito, né? Tudo muito amplo, assim, planejado. É um lugar muito gostoso mesmo. Maravilhoso. E você, como é que você está nesse período aí de reclusão? Tá tranquilo? Graças a Deus estamos tranquilos aqui, guardadinhos aqui em casa, por Deus. Uhum, Mas, claro, com o coração muito preocupado no sentido não do dia da manhã, mas com o uhum, sofrimento de tantos irmãos conhecidos que talvez estejam perdendo o ente querido, um verdade. irmão, um familiar. E a gente se entristece também com os irmãos. Afinal, a Bíblia É. diz que é para a gente chorar com os que choram. Construção, né? Verdade. Nossa, eu faço parte de um outro grupo ali do Mato Grosso. Nós estamos aqui de Mato Grosso do Sul, né? O pessoal confunde um pouco. Mas eu também faço parte de um grupo do Mato Grosso. E nesse mês já morreram, acho que uns 4 pastores da igreja deles, tudo de Covid. Ixi, Bem que é muito agora todo mundo que morre, eles dizem que é Covid, né? Mas tá é, difícil o negócio, tá complicado. E a muito igreja, assim, difícil. não passa um luto, já vem outro, sabe? Não dá tempo nem de se recuperar. O É líder deles, verdade. o pastor presidente, faleceu, o filho dele. E agora, hoje, outro pastor. Então, as igrejas, o povo de Deus está sofrendo também, né? A gente também está sujeito às Isso, mesmas coisas, né? é Tá verdade. complicado.
Mas, cara, A graça é porque nós hum, temos, graças a Deus, o Espírito Santo, e através é, dos nossos lábios pode sair consolo, pode sair virtudes para consolar outras pessoas. é verdade. A diferença tá aí, né? É, A graça de Deus sobre a nossa vida. Ô, graças cara, vamos aproveitar bem esse nosso tempinho que o Instagram nos dá, uma horinha. E aí a amém. gente sempre começa assim, o pessoal se apresentando. É claro que todo mundo te conhece, mas como é de praxe toda noite, eu vou pedir então que você se apresente, né? Diga aí algumas coisas sobre você, seu nome, de onde você está falando, se você é casado, se você tem filhos, qual a sua igreja, qual o seu pastor, só para a gente começar a te conhecer e seguir a nossa conversa. Amém. Eu sou péssima para me apresentar, de verdade. Eu tenho vergonha de me apresentar. Ai, meu Mas Deus. olha, eu queria pegar esse gancho. Eu estou com uma amiga muito maravilhosa. Ela acabou de entrar aqui. A Luane está fazendo aniversário hoje. Eu queria Essa nova aproveitar esse função? meu momento de apresentação e mandar um beijo para ela. Lu, eu te amo. E parabéns. E é tão bom a gente ter amigos. E por isso eu queria compartilhar esse momento Maravilhoso. dando parabéns para ela, viu? Parabéns, Lulu. Mas olha, eu me chamo Eri Carla. Você é de que estado, Michelle? Eu esqueci de perguntar quando eu aceitei o Mato convite. Grosso do Sul. Sou da Mato Grosso capital do Porto Sul. Velho. Mato Grosso do Sul, isso. Maravilha, já estive aí, uma bênção. E eu me chamo Eri Carla, as pessoas, as crianças me conhecem como Tia Carlinha, pelo trabalho que Uhum. desenvolvo há 20 anos aqui na igreja. E eu sou uma serva de Deus, em primeiro lugar. Eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem comigo, pode falar, porque eu estou aqui para te servir. Na verdade, o fundamento da gente, em tudo aqui, o objetivo é da gente servir, adorar e ganhar pessoas para Cristo. Eu tenho um Aham. marido maravilhoso, Demétrio, Abraão, meu filho amado, que tem 15 anos, um adolescente, e eu sirvo onde Deus me levar, na igreja, fora da igreja, nas missões, nos projetos, projetos sociais ou projetos organizando seminário, não importa, onde ele nos levar, a gente está aí, tá bom? Amém, amém. A Lise, ó, a Lislane aqui de Campo Grande, na verdade ela mora no interior agora, mas é aqui do Mato Grosso do Sul. Ah, Tá pedindo pra você Lislane, mandar você conhece a beijo pra ela. Liz? Ela é Gente, a Liz é minha organizadora, best né? friend. Eu amo a Liz, É, meu ela Deus. organiza as caravanas que vão daqui pro Ela meu amo faz criança. caravanas. Isso Isso, mesmo, ela é uma graça. Ela veio para cá ainda verdade. mocinha, jovenzinha, já está casada. E eu acho tão maravilhoso essas histórias. Verdade. Ai, ai. Cara, vou chamar você como as crianças, tia Carlinha, pode ser? Fica à vontade. Pode ser? Então tá. Tia Pode. Carlinha, antes da gente entrar no papo sobre o seminário, né, que é o que marcou aí a sua história com certeza, fala pra gente como é que foi a sua conversão. Você nasceu na igreja ou você se converteu depois? Conta um pouquinho. Bom, eu não nasci na igreja, mas aos Hum, 7 anos de idade, por volta de 7 a 8 anos de idade, a mamãe aqui em Brasília tinha alguns salões de beleza. hum, E uma dessas tias, que, como a gente, que frequentava uma igreja, trabalhava dando aula para as crianças na igreja, frequentava e se arrumava o salão de beleza, lá no salão de beleza da mamãe. E ali, uma vez, ela convidou, pediu para as filhas da mamãe, ela sempre via gente nos salões e falava, deixa suas filhas, Érica, ir com a gente para um EBF, por favor. E a minha mãe, de jeito nenhum, minhas filhas vão pisar numa igreja. olha só. Mas ela insistiu e eu sou muito grata a essa professora, nunca mais eu a vi, mas o que eu Uhum. posso dizer é que como a minha vida marcou através dela. Eu sou fruto, não foi de um familiar que orou por mim, não foi os pais que oraram por mim, mas de uma tia, como a gente, uma pessoa tão amável, serva, e não desistiu da gente, porque eu acho que no primeiro não que minha mãe deu para ela poderia ter desistido. Verdade, né? Mas ela perseverou e ela falou: não, eu quero, por favor, deixa. Olha, eu combino de levar no horário certinho, vou buscar, vou pegar. E ali a minha mãe fez um combinado com ela. Olha, você vai Hum, levar as minhas duas filhas, mas eu não quero nenhuma das minhas filhas virando crente. Elas não vão virar crente. Aqui nós somos católicos não praticantes, mas nós somos. E a gente não quer que elas virem crentes. Então, o combinado era que a gente fosse para a igreja visitar, participasse do que é um EBF, que eu nem sonhava o que era. Então, para quem está nos uhum. ouvindo aí, Escola Bíblica de Férias. E ali a gente
nós tivemos essa oportunidade de ir pela primeira vez em uma igreja evangélica. Era uma igreja batista, tradicional. Uhum. E eu costumo dizer da memória RAM que uma criança tem, que é o registro automático de memória. Tudo que uma criança ouve, vê, está sendo registrado nesse fenômeno incrível de memória que o Augusto Cury descobriu. E nós fomos. E se tem uma coisa que marcou a minha vida foi a recepção das crianças, tias coloridas na porta com balão, sempre Ai, com um sorriso aqui, dizendo: seja bem-vindo, criança, seja bem-vinda. Como nós éramos visitantes, nos levaram para os primeiros bancos e ali nós pudemos ouvir tudo que Deus tinha para falar conosco naquele dia. E é muito interessante, eu já vi tantos testemunhos de amigos que também aceitaram Jesus na infância. E sempre tem algo em comum, que é a criança, ela é sensível para receber a palavra de Deus, mas muitas pessoas subestimam a fé de uma criança, que uma criança só vai ter entendimento talvez quando ficar adulto. Então, ali eu tive um encontro com Cristo quando uma professora estava compartilhando a história de Noé. Então, ela conta sobre Noé lindamente, depois ela vem com um visual falando sobre Jesus Cristo. Então, ela faz esse paralelo que eu acho que todo professor tem que fazer, a mensagem da salvação. Ela faz um convite no final, quem deseja receber Jesus como Salvador da sua vida. Então, eu vou à frente chorando, e a minha irmã também. Nós levantamos a mão, ali a gente já ganhou uma Bíblia e um convite para participar das Mensageiras do Rei e também de um coral. Eu também ia. Você também? E para participar do coral do Dia das Mães, que seria logo na frente. Então, eu cheguei em casa dizendo: mamãe, virei crente, nós viramos crentes. Tudo que ela não queria. Tudo que ela não queria. E ali nós ouvimos muitas broncas. Minha mãe ficou muito enfurecida. Não foi o acordo. Ah, eu esqueci de dizer um detalhe que eu sempre conto no meu... Acho que já 3.000 vezes eu contei esse testemunho. E eu sempre conto que marcou, além do amor daquelas professoras, daquela equipe de professores, de voluntários daquela igreja, mas de pessoas que amam a Deus e amam crianças, foi essa entrega delas. A gente percebia que elas faziam por puro amor. E elas sabiam receber e se despedir de uma criança com muito amor. Você vê que não tinha luxo, não tinha... O lanche era suco de caju e bolacha de sal, mas foi um lanche que marcou a minha vida. Porque tudo foi feito com carinho, foi feito com amor. Então, aquilo marcou as nossas vidas. E nós chegamos em casa, então, dizendo: mamãe, viramos crente. E minha mãe disse: então, você nunca mais vai pisar nessa igreja. Mas quais são os filhos que ficam 3 dias chorando e os pais não permitem voltar para aquele lugar, né? Nós choramos muito para poder participar desse coral de crianças. Então, minha mãe fez mais um outro acordo: vocês só vão participar desse coral, mas já vão sabendo que eu não vou pisar meus pés nessa igreja. Então, nós participamos dos ensaios, fomos aos ensaios. Os ensaios eram meio que aulas para nós, porque eu acho que elas detectaram que ali tinha crianças que não conheciam a Cristo. Então, antes dos ensaios, tinha um momento de devoção, de devocional. Então, nós líamos a Bíblia, a gente entendia o poder da oração, elas iam explicando para nós alguns versículos bíblicos, e foi muito interessante, porque chegou o grande dia da apresentação do coral, e a minha mãe, que disse que não iria, ela aparece na igreja, e na metade do coral ela aparece, senta na porta, nas primeiras fileiras de bancos. A mensagem do pastor final foi toda para ela, já que era uma cantata para o Dia das Mães. O pastor prega falando sobre Joquebede, uma mulher que prepara seu cestinho, todo mundo conhece, está aí, e coloca seu filho e protege seu filho. E ali ele faz um gancho, faz uma mensagem para as mães. E a minha mãe, então, vai à frente aceitar a Jesus. Gente, que lindo, cara. Primeira vez que ela entrou, ela aceitou a Cristo numa homenagem. Ela já tinha ido visitar outras igrejas, mas ela nunca quis aceitar Jesus. Ela já tinha, vocês é que nunca tinham entrado, entendi. Nós é que nunca tínhamos entrado, mesmo. Meu Deus, que coisa linda. Você vê o poder, né, que tem uma EBF, Deus agindo nessa estratégia das EBFs. Sabe que a maioria dos entrevistados, né, as pessoas que eu conversei, os tios e tias, as pessoas todas que trabalham com criança, a maioria conta que se converteu na infância, muitos em EBFs.
Então você vê como o nosso trabalho não é em vão, né? O nosso trabalho nunca será em vão. Nunca, nunca. Isso é uma certeza. Seja no É. IBF, seja nas salas, lá nas malhadas, onde muita gente pensa, ah, o pastor não está me vendo, o líder não está me vendo, mas eu sempre falo, Jesus que te escolheu está te vendo. Faça com excelência, faça com amor, ele te vê, e isso basta. Então, aquela Glória a criança Deus. que você está plantando, que você está ensinando, esses frutos vão frutificar e você vai ver os bons resultados na vida desse menino e dessa menina. Amém, com certeza. E aí, como que foi, cara? Então, você cresceu na igreja e como começou, então, a se envolver no departamento infantil da sua igreja? Como é que Eu você começou no cresci, ministério? eu cresci assim, na adolescência eu fui, mamãe ainda demorou um tempo para achar uma igreja que ela queria. Ela não ficou logo na nossa, não. Ela ficou um tempo, mas ela falou, gente, eu não gostei de igreja que libera tudo para usar. Olha que era vaidosa, professora Mas de karatê, faixa preta, uma mulher super vaidosa, era chamada Xuxa lá do setor, porque ela cortava o cabelo aqui com água oxigenada, loura, aquela coisa, olha! e usava muitas joias até aqui. E aí ela falou assim, no dia que eu virar crente, ela falava isso para ela, eu vou ser daquelas igrejas que vai me mudar por fora também. E Olha aí, só, ela foi logo para uma uma Assembleia de mudança Deus um radical. tempo. Ela foi para a Assembleia de Deus um tempo depois e nós ficamos, então, na Batista. Aham. Mas teve um momento da minha adolescência que eu dei uma escapulida da igreja. Mas o meu ministério com criança começa justamente na adolescência. Porque a minha mãe, além de ter esses salões, ela dava aula em essas escolas de cabelo, de técnicas para Uhum. cabeleireiro, mamãe dava aula. E do lado dessa escola tinha um abrigo, um orfanato. Antigamente a gente chama orfanato, hoje é abrigo. E tinha um Uhum. orfanato. E eu falava, mamãe, deixa eu ir lá ver as crianças. E minha mãe falava, vai rapidinho. Então, as tardes que eu ia com a minha mãe, acompanhá-la para o curso que ela ia dar, eu dava uma escapulida e ia para o orfanato. Quando ela ia me buscar no orfanato, ela ficava muito brava, porque eu estava enxugando os melecos de todas as crianças com papel higiênico. Eu estava catando os piolhos de todas as crianças. E aí ela Gente, brigava, ela falava, você vai pegar uma doença desses meninos. Para de ficar meu mexendo Deus. com meleco de nariz. Assim, eu falei, mãe, mas eu amo ver eles limpinhos, mãe. Deixa eu limpar os bichinhos. Ali, ela meio que sem saber, ela falou assim, menina, você tem um negócio com criança. Mas É, você ama criança demais, você gosta de criança demais, é amor demais. Eu falei, mãe, eu amo crianças demais. Então, eu creio que ali começa o meu ministério. A minha mãe, com certeza. ela visualizou isso na minha vida. Gente do céu. Então a vocação do cuidado com os pequenininhos já começou ali. Esse orfanato Começou pertinho da sua ali. casa já começou a te atrair. Que lindo, cara. Exatamente. É, Maravilhoso. e E aí, ali fui na, quando é que esse cuidado com as crianças foi para a igreja, então? Como é que começou? e ali eu conheço meu marido depois de um tempo, na minha juventude, caso com meu príncipe. E o meu marido sempre foi da área de louvor, e eu também atuava na igreja na área de louvor. Mas Uhum. nós casamos e escolhemos uma igreja para a gente congregar em um outro bairro juntos. E nós fomos para essa igreja, que essa igreja eu já tenho o quê? 24, 25 anos. E lá, depois de 2 anos, um ano que eu estava congregando, a pastora da igreja me convidou para ser professora do Ministério Infantil. Ali eu aceitei, porque eu uni o útil ao agradável, porque era tudo que eu gostava, amava crianças. E eu aceitei esse convite, foi tão especial. E estou lá até hoje, pela misericórdia do Senhor, amando o que eu faço. A É a gente mesma até igreja fala até assim, gente, hoje. até hoje. E olha, a Olha. minha vida inteira foi dando aula para juniores. De um tempo para cá, tem Uhum. 10 anos que eu não dou mais aula, devido à minha vida corrida, mas eu lidero o ministério. Então, quando eu Entendi. estou lá, eu estou aconselhando criança, pai, mãe com problemas. Gente, é gente demais para atender todos os cultos quando eu ia. Essa quarentena a gente não está podendo ir, mas todos os momentos da minha entrega sempre foi nos bastidores, sempre. Olha só, que coisa linda. E agora conta pra gente como é que começou então o seminário. O seminário, eu digo que ele é só um pontinho do que a gente faz para o reino de Deus aqui. Uhum. Porque
O seminário foi só uma estratégia para Deus reunir mais ainda esse povo. Eu sei que eu respeito muito quem veio antes de mim, veio muita gente bacana, gente maravilhosa, gente que tem ideias maravilhosas, mas quando eu comecei na minha igreja, no Ministério Infantil, eu vim estudar fora na PEC, tudo que era congresso fora, eu vinha, estudava, voltava maravilhada, mas eu ficava, gente, Brasília não tem nada. E aí eram muitas igrejas as nossas, iam crescendo igrejas, e eu tinha que montar uma apostila, um curso, para que essas professoras tivessem acesso ao que eu comia espiritualmente, ao que eu via, porque eu voltava e queria fazer tudo lindo, e era aquilo, mas eu não queria que ficasse só comigo. Então, a intenção do seminário não foi para o Brasil, não foi para as nações, nada disso. A intenção do seminário foi para treinar a nossa equipe. Ali as pessoas... E aí Deus foi usando profetas. Eu não sei se você, na sua igreja, acredita em profecia, mas na minha, nós somos renovados. E Deus usava pessoas, literalmente, para dizer assim, filha, eis que tu pode contemplar ônibus chegando, aviões vindo de todos os estados, porque eu te trago como uma pessoa nessa nação, como para o Ministério com Crianças. Então, eu ia só recebendo da parte de Deus, não me via capaz para fazer seminário, sempre me achei, olha, mas eu sou pequenino, não tem nada a ver, Senhor, ainda não, pai querido, me ajuda, agora não. Teve uma hora que o Senhor falou, é agora. Porque a gente ia abrindo as inscrições só para Brasília, daqui a pouco não, vem caravana de tudo é quanto estado, daqui a pouco a minha igreja já não cabia, ficava 2.000 pessoas em lista de espera. E quando foi agora, no ano de 2020, nós, então, saímos do templo da nossa igreja porque realmente não tem mais como comportar o bairro. Esse seria o primeiro ano no centro de eventos, né, cara? Isso, seria o primeiro ano lá. Então, a gente só está indo conforme o Espírito Santo vai conduzindo. Pois é, e você sabe que eu não sei o que acontece, que tem 5 anos que eu tento ir ao seminário e nunca dá certo? É mesmo, mas eu creio que você, na hora certa, Deus vai te trazer aqui. Esse ano que estava tudo pronto, tudo certo, o seminário não aconteceu porque veio a pandemia. Fala, Jesus, o que acontece? O pessoal chega e fala, tia Michele, você tinha que estar no seminário. Tia Michele, por que você não foi? Falo, gente, eu não sei. Todo ano eu me planejo, eu tento, não dá certo. Alguma coisa dá errado, eu não vou. Mas e esse ano tudo faz. Vou em nome de Jesus. Fico só vendo os resultados depois, as postagens, tudo do pessoal, né? Mas o próximo, em nome de Jesus, eu vou. Ficou pro ano que vem. Já são quantos anos, cara, de seminário? Nós já estamos indo para o, acho que 17º ano, 17 anos, mas nós, nacional é o que a gente conta. Então, a gente está indo para o 11º ano nacional. Nacional. E desde que você começou, é a primeira vez, é o primeiro ano que ele não acontece, então? É o primeiro ano que ele não acontece, infelizmente. Mas a gente tem crido que o Senhor tem primeiro alterado os corações, sabe? Os ajuntamentos. Deus tem feito muitas curas, tem trazido pessoas para muitas reflexões. Hoje mesmo, ouvindo um pastor amigo meu falando, e ele disse o seguinte, gente, é tempo da gente, mais do que nunca, se voltar mesmo para o Pai. Porque Jesus está às portas. E quando Jesus está às portas, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar talvez amanhã, mas Jesus pode voltar amanhã para muita gente. E a gente precisa, mais do que nunca agora, não se preocupar com o evento em si, mas na vida inteira, né? Mas eu digo assim, se preocupar com as pessoas que estão perto de você. Quem está perto, quem está legal, quem está precisando de ajuda. Quem nesse momento talvez está precisando de uma ligação, de uma doação, sentiu o amor de perto. E aí, quando chegar o momento das grandes aglomerações, eu acho que as pessoas vão estar tão mais cheias de Deus, tão mais cheias do Espírito Santo, que vai ser algo sobrenatural, que a gente não vai conseguir nem segurar de pé. É verdade. Amém, glória a Deus. A Josi está na área, a Josi, minha prima. Beijo, prima. Ô, Carla, você sabe que eu creio assim, piamente que Deus tem um propósito nessa parada toda, nesse freio que ele colocou no mundo. Porque as coisas estavam desenfreadas mesmo, né? Os pais não estavam dando conta mais de saber o que os filhos estavam aprendendo na escola. As ideologias não estavam tomando conta mais só de faculdades, mas de escolas também, né? Então estava complicado. Pais não acompanhavam as lições, não tinham momentos de devocional com seus filhos. Então, assim, Deus
trancou todo mundo em casa para falar, agora é com você. Né? Tem mãe que não está se dando conta de ajudar os filhos, dando mais valor ao professor, inclusive, né? De ver que o quanto é uma responsabilidade grande, o quanto é difícil e tal. Então, eu creio que Deus está preparando todo mundo aí para botar a família no lugar, botar as coisas nos eixos, porque depois disso tudo não será mais a mesma coisa, né? É verdade, não será. Não será. Amém. Nunca mais seremos os mesmos. Isso é É, fato, né? Pastor é fato. Maicon, um abraço, querido. Deixa eu mandar um abraço aqui para os pastores amigos. E, Isso aí. e aí, é o seguinte, nós nunca mais seremos os mesmos, sabe? De Uhum, fato, isso é fato. E eu é vejo isso. assim, Deus permite, não é que ele quis algo. Deus nunca quis nada de mal para ninguém, nada de mal para Com a certeza não. criatura mais perfeita que ele ama, que ele gosta tanto de ter feito. Mas eu vejo Uhum, que tudo começa lá atrás, tudo começa com a queda de Adão e Eva, onde eles abrem espaço para Satanás operar, o pecado desconstrói tudo que estava preenchido por Deus. Então, o nosso coração é totalmente preenchido por esse amor de Deus. E quando acontece o pecado, vira um vazio. E essa busca desenfreada para preencher esse vazio, de geração em geração, nós, seres humanos, a gente pega atalhos, a gente vem errando, a gente vem uhum, pecando, não é? E aí, até é, chegar no nosso tempo, as profecias precisavam ser cumpridas. Eu creio que, eu não vejo assim, com certeza. talvez, eu não sei, como eu te falei, se é agora que Jesus vai voltar. Eu só sei que está mais próximo de Jesus voltar É, mais do que nunca. mais do que Jesus nunca. está mais próximo de voltar mais do que nunca. Então, se ele está mais próximo, nós precisamos estar com discernimento, principalmente o povo de Deus, a ouvir o que Jesus está querendo falar para a sua igreja. Então, se o Uhum, mundo para, se a gente percebe que as pessoas estavam tão desconectadas com Deus, você vê que o pecado, obrigada, príncipe, o pecado desenfreado foi a palavra que você falou, e é uma verdade. Nós, as famílias, que era o princípio de tudo ali, que é o projeto maior de Deus, estava perdendo o seu espaço. A gente não sabia mais o que é sim, família. Os exato. princípios e valores bíblicos totalmente sendo desconstruídos. As famílias, inclusive das igrejas, famílias cristãs perdidas na criação Uhum, dos seus filhos, em relação a tempo para a família. Então, eu vejo que até nas tragédias, Deus está falando com o seu povo. sim, Então, Deus permite tudo isso passar para que a gente também reflita, Senhor, o que está acontecendo? Se Jesus voltasse amanhã, nós estaríamos preparados de fato, nossas famílias estão fortes, convictas. A Bíblia diz assim, olha, aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida nem dos seus, é pior do que um descrente. é, Quantas, 1 Timóteo diz isso, quantas famílias perdendo os seus, piores do que um descrente dentro da igreja. verdade. Então, eu acho que esse momento é um momento da gente parar para pensar sobre o amor a Deus, as nossas convicções a Deus, voltar-se mais para Deus, voltar-se mais para a família e voltar mais para o próximo. Porque esse momento a gente percebe quem de fato ama o amigo, quem de fato Uhum, ama o próximo, quem de fato ajudou pessoas ou ficaram mais uhum, exclusas, desconectas. verdade. É um momento em que Deus está falando poderosamente, e aquele que tem discernimento, que ouve a voz de Deus, está vendo Deus falando em todos os momentos. Em Uhum, todos os momentos. Então, é necessário nós abrirmos os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais, e entendermos que Deus está falando conosco, nós nunca mais seremos os mesmos. Isso é fato. não, não Aquele mesmo. que não estava perdoando fulano, passou a ligar para fulano pedir perdão. O outro que estava, sabe, com problemas, talvez em família, teve que ajustar. Claro, que teve gente com muito maiores problemas. É, Aliás, todo mundo passou por algum problema nessa pandemia. Não teve um que teve um sim, escape. Todo mundo passou alguma coisa, nem que for a tristeza de uma morte de um vizinho, mas passou um é, baque. Então, é um momento da gente refletir. Pai, eis-me aqui, o que o Senhor tem para falar comigo nesse momento? é Agora, se verdade. teve algo que eu, como educadora cristã, missionária, fiquei muito triste, foi ver muitos relatos de pais dizendo, eu não suporto mais esses filhos em casa. E Pois é, eu aí, fico chocada de ver as pessoas falando assim. Eu não aguento mais essas crianças, né? Nossa, agora eu entendo como que o professor devia ganhar mais. Oh,
né? Falando assim que não aguenta mais, que não está suportando mais os filhos. Como é que pode, né? É uma Claro coisa que eu que não dá para entendo. entender. Eu, por exemplo, quem tem filho pequeno, a gente se coloca no lugar e entende que o pai e a mãe estão despreparados muitas vezes para ensinar matemática, português e tal. A gente super Aham, compreende. uhum. Agora, dizer eu não suporto mais meus filhos em casa são palavras muito pesadas. A gente sabe que é uma geração onde terceiriza muito a educação de filhos. Sim, Então, os filhos estavam sendo doutrinados pelas escolas e por isso exato. foram 2 décadas de doutrinação diabólica dentro Doutrinação. das escolas e pai crente Uhum. levando os filhos para as doutrinações, porque pai crente não estava, não estou generalizando, mas É, muitos estavam mas a gente sabe que é doutrinando, muita permitindo gente. isso, Permitindo, permitindo os muita filhos gente. serem doutrinados em escola, na creche, terceirizavam essa E a educação. gente que trabalha com as crianças na igreja, cara, a gente muitas vezes avisa, mostra as coisas, compartilha. Ah, nada a ver. Ah, isso aí não tem nada demais. Ah, é coisa da sua cabeça. Ah, vocês estão exagerando. Né? A gente que trabalha diretamente com as crianças, que pesquisa, que lê, que está mais atento, fica tentando alertar, mas só que muitos não queriam ver, não queriam acreditar, né? Então Deus parou tudo mesmo, Deus permitiu, né, que isso tudo acontecesse, para que agora os pais fossem nem que obrigados mesmo, né, a fazer sua parte, porque é a parte deles. Chega de Eu acho que agora delegado, eles vão valorizar mais o educador lá fora. com certeza. Eles vão ter que entender os seus papéis fundamentais dentro de casa. E Uhum. a Elaine está dizendo crianças nessa É, pandemia sendo abusadas sexualmente. Eu fiz uma semana exato. de prevenção, como todo mundo fez aí, prevenção contra o abuso. Uhum. Eu tenho falado que não é só o beijo de maio, mas todo ano a gente precisa falar sobre O mundo prevenção. todo, né? E a É Elaine está verdade. dizendo espancadas em casa durante a pandemia e tal. Elaine, é verdade. É verdade que o número cresceu não só de espancamentos, abusos, suicídio também Uhum. cresceu. Dizem que o número de pornografia, inclusive a Damares começou hoje, não É, esqueçam de assistir. Hoje um programa muito para conscientizar as pessoas sobre pais, sobre pornografia. Acessem o YouTube todos os uhum. dias, acho que vão ser 3 dias de palestras. E os que não assistiram hoje, acho que deve estar salvo lá. Mas palestras que super ajuda os pais a esclarecer sobre pornografia infantil. Então, Exato. tá tendo isso, tá? Aumentaram os casos, tá? Mas eu queria reforçar hoje os casos, por exemplo, de pais que nunca mais faziam culto com seus filhos e estão voltando a Uhum. fazer nas suas casas. Eu queria voltar hoje de famílias que estavam perdendo o sentido de família e hoje estão super conectadas. Famílias que É, já não assentavam mais à mesa, estão voltando a sentar. Então, assim, exato. a gente tem muita coisa para vencer aí nos bastidores, coisa que criança está sofrendo, humilhação, pai, menino sendo abusado. Está. E essa é a nossa Uhum. força de se unir hoje, é o nosso foco para trabalhar justamente com essas crianças que estão sofrendo, ajudar, Uhum. resgatar essas famílias. Mas a gente também vai glorificar a Deus em meio a tudo isso, dizendo obrigada por aquelas famílias que foram resgatadas, Senhor. É verdade. Porque os abusos sempre existiram, né, cara? Não é novidade. Pode ter agora Infelizmente. se potencializado, porque as pessoas estão mais juntas dentro de casa. Mas não é que começou a acontecer agora, já acontece há muito tempo. E não só agora na vida moderna. Sempre existiu o abuso, o descaso com as crianças, o abandono, sempre aconteceu. Né? Agora a gente fala mais dessas coisas e combate mais, né, essas coisas. Uma Houve outra coisa até pelas também. redes sociais, né? É, A gente ouvia muitas críticas de redes sociais. Hoje a rede social ajudou muita gente nesse momento de pandemia. Aliás, salvou muita sim. gente, porque tinha vozinhas que estavam depressivas, mas não tiveram depressão porque estão visualizando os netos. Podem ver os Vendo, netinhos, ainda que de longe, né? Mas tem essa ainda que de proximidade. A internet é uma ferramenta incrível que Deus colocou na nossa mão para a gente estar enchendo ela de conteúdo bom para as crianças não ficarem vendo porcaria, né? Os tios e tias estão aí ralando para contar história, para fazer BF online, né? E verdade. colocar música e tudo que puder pôr de conteúdo legal para as crianças. Aí isso depende dos pais, né? Colocarem as crianças para verem, não deixar as Depende crianças dos vendo só pais, porcaria. depende dos pais. E isso Posso aí os pegar esse pais têm que gancho? saber. Deixa eu só pegar esse gancho, família, porque Sim. é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu estou até aqui com o meu band-aid. Vocês estão vendo o meu band-aid? Meu band-aid de cicatrizes. Professor, não para de ter visual, né? E É muito aí, legal. eu queria falar sobre o poder da família nesse momento também. A família é
assim, a coisa mais linda que o Senhor fez é a instituição de Deus. E é na família onde a criança cresce, tendo raízes, né? Base. E eu tenho falado que se a criança, essa fase ouro, eu já fiz várias lives falando sobre a fase ouro. Então, a fase ouro de uma criança, que é justamente a infância, a fase ouro de uma vida, aliás, que é a infância. O porquê que a gente chama fase ouro? Porque a infância é comparada, por exemplo, aos primeiros minutos que é um socorrista, um cirurgião da área de traumas, socorre uma vítima que foi acometido por ferimentos e traumas. Se ele não pode passar desse momento, né? Não passar da hora. Né? Isso, não passar da hora. Se ele for acolhido nos primeiros minutos, no primeiro momento, pode ser que essa pessoa tenha mais chance de se recuperar. Assim é a fase da infância. Se a infância for bem atendida, bem assistida, a criança for bem amada, bem discipulada, aí sim acontece o que Provérbios 22:6 diz. Mas se tiver algo que vai faltar... Ontem mesmo eu falava numa live de alguém que me convidou no Facebook, eu dizia, gente, na mesma medida que nós ganhamos muitas crianças para Jesus, existe agora uma nova pesquisa dizendo que nós perdemos jovens, muito. Por quê? Demos uma base muito ruim para as crianças. E quando eles chegam na fase da janela 12/17, que é uma fase muito questionadora, e onde eles tiveram só o leitinho superficial do alimento. Falamos isso ontem na live, exatamente. E aí eles se perdem. A falta da base, né? Forte mesmo, né, cara? De fazer. Não ficar só. Nós não podemos ser só animadores, né? Só entreter crianças, só cuidadores, babás. Não é isso que a gente faz. A gente tem que ensinar a palavra mesmo. Começa com leitinho, sim, mas logo tem que começar com alimento mais sólido, porque eles aprendem sim. Aprendem muito. Né? Eles são esponjinhas, então a gente tem que aproveitar para ensinar mesmo, porque senão, quando entra na adolescência, como você falou, a base não foi bem solidificada, não está forte, e eles acabam se perdendo na faculdade, né? As ideologias levam, as outras doutrinas levam, porque o que tinha que ter feito na infância não foi feito com qualidade, né? Eu estou vendo uma pessoa falando da base é o alicerce forte de uma casa. E aí estou vendo essa pessoa dizendo, vou pegar minhas 2 casas aqui, ó. Essa semana eu mandei fazer 2 casas. Ai, que linda! 2 casas justamente para falar sobre eu vi no isso. seu story. Uma em que Jesus não é o centro dessa casa. Deixa eu ver se eu consigo abrir, gente. E aí, olha, Jesus não é o centro dessa casa, então tem muitos problemas dessa casa. Sim. Tá dando. E aí a outra não vou abrir, não, porque é muito grande. Mas, a outra é maior. E aí, o neném que é maior. Elas estão... Dá para eu pegar, Neto? Aí. E aí, ó, essa aqui é a casa onde Jesus é o centro. E eu gosto muito de falar da base da casa, porque a criança é esse fundamento onde a base ela precisa estar bem firmada. Ai, que lindo! E aqui, Jesus é o centro desse lar, onde tem reuniões à mesa, oração, devocional, amor, perdão, carinho. As pessoas se ouvem, não tem gritaria, palavrões. Então, esse é um lar onde Jesus é o centro. E aí, essa pessoa que comentou falando sobre a base, é isso mesmo. Imagina aí uma base de uma casa onde o alicerce é feito com materiais de construção de 3ª categoria e um profissional muito ruim. Uma hora essa casa pode até ficar bonita por fora, uma mansão bonita, mas uma hora essa casa vai cair. Vai cair. Assim é um ser humano. Se esse ser humano não for bem construído na base, que é a infância, é claro que vai chegar um momento que isso vai ser refletido muito na vida dessa pessoa. Com certeza. Com certeza. E esse é o nosso trabalho, né? Que é a missão que Deus delegou para nós. Fazemos um trabalho bem feito na infância com as crianças. Na verdade, é a missão dos pais. Mas a gente tem que estar ali dando esse suporte, né? Nós que estudamos para isso. Falando em estudo, cara, você, já que desde a adolescência já era apaixonada por criança, foi buscar essa formação na área da educação? A maioria, né?
como você já era, então, apaixonada por criança desde a adolescência, e você, então, foi buscar essa formação na área da educação? Se tornou Eu professora? fiz, eu fiz bacharelado em teologia, fiz faculdade de bacharelado em teologia, fiz Uhum, vários cursos na área de educação cristã, mas eu não entendi. fiz um curso, eu não fiz um curso superior, por exemplo, pedagogia, igual muitos me perguntam. Aham, Jacqueline, muitos você vão para fez? esse lado. Não, eu fiz muitos cursos na área de educação cristã, fiz bacharelado em teologia, eu fiz Coach Kids, que na verdade, assim, quando a inteligência emocional veio para o Brasil, eu participei logo das primeiras turmas, fiz, Olha. porque eu queria, assim, tudo que é bom eu queria levar para a minha equipe e para as minhas crianças. Uhum, Então, eu estudava, eu tenho uma irmã psicóloga e a gente sempre fala muito de psicologia, a gente gosta muito da área de psicologia, mas eu voltado para a educação cristã e ela foi estudar mesmo psicologia. E ali eu fui, então, estudar inteligência emocional, fiz um curso de formação agora em Coach Kids, mas eu vou lhe uhum. contar, nada disso é mais apaixonante para mim do que estudar educação cristã. Porque aí Ah, com você pode certeza, usar né? tudo. Todas essas ferramentas de tudo que eu estudei até hoje. Por exemplo, a minha profissão a vida inteira foi turismo. A minha juventude inteira. Até eu Olha casar só. foi. Mas aí eu caso, e aí eu falei, gente, a gente teve que negociar. Ou eu caso para educar um filho, no meu caso eu podia ter essa possibilidade de deixar de trabalhar e meu marido me Uhum, manter com uma mesada. E eu até respeito quem não pode, quem tem que trabalhar fora. Mas no meu caso, na época e até hoje, ele me mantém nesse sentido. Então eu vivia só para uhum. estudar, estudava sobre filhos, estudava sobre educação cristã e etc. Então essa foi a minha vida. Turismo, para mim, eu deixei lá para trás. E eu viajava muito, eu viajava em média de 3 vezes por semana. Como que eu, como mãe, como esposa, poderia estar numa profissão dessa, onde eu tinha que viajar muitas vezes? Sem chance, né? Não tem como deixar Verdade. as crianças e estar sempre viajando. Uma tendência que tem acontecido bastante também é as mulheres, pelo menos as cristãs, estarem deixando de trabalhar fora para voltarem a ser as donas de casa, as mães que se dedicam só para os filhos, né? É uma tendência que está voltando, isso é bem legal, né, cara? Graças a Deus. Graças a Deus, porque Graças a Deus, porque infelizmente a a onda dos mulher lutou para feminismos, trabalhar, para crescer profissionalmente e foi deixando os filhos de lado, né? E isso não era os planos de Deus. É claro que a gente pode trabalhar, ter uma carreira, mas só que a claro, coisa tomou um rumo que a família foi deixada de lado, né? foi sendo deixada de lado, porque além do trabalho, a mulher queria também estudar. Então, É, uma rotina de uma mulher do século nosso hoje é assim: ela trabalha, aí ela estuda e faz academia, e ela tem uhum, todas as outras atividades paralelas, e ainda vai à igreja. E aí os filhos sofriam demais, ainda sofrem com essa carência de presença. Então, eu acho que o exatamente. mal hoje de família vai ser sempre chamado o tempo. O O tempo, tempo. o tempo ele tem sido consumido e Satanás ele sabe disso. Então ele vem Uhum, com as estratégias para atingir a família de cheio, para atingir as crianças com o sofrimento da ausência e o mal é. ele, né? E aí Então o que. voltar, as mulheres voltarem-se para os lares, Isso, é cuidarmos de verdade. família, estar presente com os filhos, acompanhando, Uhum, não tem pagamento. Aqui em casa eu falo assim, gente, para mim, como mãe, como esposa, não tem presente maior do que ver uma família mais conectada ainda, cada dia mais com o Senhor. E o maior diploma que uma mãe pode receber de um filho é dizer: eu nunca desviei, permaneço convicto, sou servo de amém. Deus, sabe? Porque, claro, a gente quer que um filho estude em Harvard, quer, mas o maior certificado são os filhos estarem cheios da presença de Deus e Exato. nunca se desviarem. Eu acho que, Não adianta você preparar tanto para passar nas melhores universidades, tirar as claro, melhores notas, estudar nas melhores escolas, mas não ter sido preparado para irem para o céu, né? Para trazer os coleguinhas, os amigos também para Cristo, preparar só para a vida profissional e a vida espiritual, que é para a eternidade, a mãe não preparar, do que valeu então, né? Não vale para nada. eu passei muitos anos dando uma palestra nesse sentido, né? O que que adianta eu ganhar tudo aqui, os filhos ganharem tudo aqui e eles se perderem, não irem um dia para o céu? Eu acho que cai tudo por É, terra. E tem até uma história que eu conto, Michele, que é bem rapidinho, que diz, eu estudando com uma irmã, essa minha irmã psicóloga, quero mandar um beijo para minha outra irmã que está aqui, a Érica Zimmermann. ah, que legal. Seja bem-vindo.
E eu conto uma história que uma vez eu tive que estudar sobre a NASA, fazer um estudo da NASA, eu estava estudando e tal, e de Olha. repente eu descubro que o ônibus Columbia, que foi para o espaço em 2002, ele foi um ônibus tão almejado pela NASA, foi investido milhões de dólares nesse ônibus espacial, foi uma equipe muito bem treinada para ir para esse espaço, para ir nesse momento para o espaço. Foi assim, o mundo parou para investir, para observar tudo que essa equipe foi fazer no espaço. E no dia deles Uhum. voltarem, parece que eles ficaram, não sei se foi um mês ou 2 meses no espaço, quando eles retornam, e que passam por todas as camadas do ar, mesosfera, exosfera, até chegar na atmosfera, vindo para os Estados Unidos, e as famílias todas com suas máquinas fotográficas, esperando esse ônibus, o ônibus espacial explode. Mas aí Ai, o que é interessante é que eu descubro, lendo sobre a história desse ônibus espacial, que uma pequena fissura, mas muito pequenina, acho que do lado direito, eles não chamam asa, mas como eu não sei o nome, eu vou falar asa, acho que foi asa direita ou foi esquerda, uma rachadura muito pequena pode ser a causa desse ônibus espacial ter explodido com sonhos de milhares de pessoas que estavam aguardando, o mundo inteiro meu estava com Deus, que expectativa. tragédia. Quando eu estudo isso, na hora o Espírito Santo vem e traz assim para a gente, eu e minha irmã estudando, olha, assim são as famílias. Pequenas fissuras, pequenas brechas que nós vamos dando ao longo da vida, se a gente não tiver discernimento em fechar essas fissuras, em fechar essas cicatrizes e permitir que o Senhor venha e trate, pode causar grandes explosões e famílias serem dilaceradas, Verdade. destruídas. Então, foi ali onde eu preparei um estudo só sobre família e falei bastante sobre isso, sobre essa coisa da família, da gente ter muito cuidado com as pequenas coisas entrando e roubando o que de fato é o Uhum. propósito original, que é família. Interessante esse estudo, hein? Você vê que eles até decolaram, cumpriram a missão no espaço, né? Na volta já estava quase chegando, mas não chegaram. Pensa na tragédia das famílias aí vendo, né, o ônibus. Infelizmente. Eu estava no quarto ano quando houve uma outra explosão também. Não sei se você se lembra da Challenger. A Challenger ela nem decolou, né? Na verdade, ela decolou, ela explodiu no momento da decolagem. E eu lembro no quarto ano que foi assim, nossa, foi a notícia do ano, né? Todo mundo falando do ônibus espacial, tantos anos se preparando para ele explodiu na hora da decolagem. Então, imagina só as famílias, né, que perderam os seus entes nessas duas tragédias, que coisa horrorosa, né? Coisa É horrível. E olha verdade. que se prepararam tanto para isso, gastaram milhões, né? E É deu verdade. errado. Michele, deixa eu só mandar um beijo para um querido. A gente começou Claro. a live sobre perdas. O Herbert Viana, que está aqui, é um jovem que perdeu o papaizinho dele esses dias para o Covid. Mas Oh, meu o Deus. papai está no céu. E esse menino tem um trabalho tão Amém. lindo aqui com crianças, tem assumido a família, a igreja, cuidado. É um menino Glória a precioso, Deus. missionário de Deus. Então, um beijo, meu amigo Herbert. Um beijo, querido. Deus abençoe você e sua família. Que lindo. Ô, cara, indica pra gente algum livro aí que te marcou muito. Você deve ler bastante, né? Pelo que eu pude perceber no papo aí, todo esse trabalho que você já faz há tantos anos, tem que estar sempre bem informada, né? De tudo. Olha, eu estou até Indica com um livro uns legal aí aqui. pra gente. Eu Hum, estou com uns aqui. Posso ir mostrando para vocês? claro, claro. Vamos lá. Crianças firmadas na rocha. Olha, Tá vendo aí? sim. Deixa eu ver aqui. Esse dia eu estava com a mesa aqui lotada de livros, porque eu estou fazendo um livro que se chama O Extraordinário Ministério com Crianças. Você está escrevendo? Estou. Ai, E que maravilha. É o primeiro, cara? não, eu tenho um livro chamado O Pirulitão, é um livro infantil. Olha! É. E eu tenho vários livros escritos, que pena que ele ainda não Hum. saiu ainda do papel, sabe? Ah, entendi. Que Deixa eu maravilha. Começar a publicar pra gente, né? Não é? Eu precisava parar, Muita precisava. experiência boa para contar. É verdade. Hum. Olha, esse aqui também é muito bom, acho que é da Beck Fischer. Ó, Redefinindo.
O Ministério Infantil, dá para ver no século Sim, XXI. fica ao contrário, mas dá para ter uma ideia. Ah, Uhum. ao Do contrário, né? século XXI. Não, não é de cabeça para baixo, é porque a câmera é de Eu selfie, entendi né? as A gente letras. fica de trás para frente. Pastoreando o Coração de uma Criança, do Ted Tripp, que já é Uhum. E aí é isso. Eu tenho vários livros, eu poderia indicar tantos livros aqui. Esse aqui, Deus de Gerações, da Videira, muito bom também. Ai, que legal. Tem muitos livros aqui que eu gosto de ler, sabe? Na caminhada a gente vai vendo, graças a Deus, aí, muitos autores bons, Uhum. mas esse aqui eu queria, foi um dos últimos agora que eu li, eu gostei Ah, muito. vou procurar. Muito, Maravilhoso. Que é, legal. O cara, você teria, assim, alguma experiência muito sobrenatural para contar de um dos seminários? É claro que todo ano deve ter coisa muito especial que acontece, né? Nós uhum. temos, deixa eu ver quantos minutos. Nós temos 7 minutos só, meu Deus, voou essa 1 hora. Conta pra gente alguma experiência aí sobrenatural em um dos seminários. Olha, eu já tive muitas experiências sobrenaturais. Aliás, todos os anos nós temos experiências sobrenaturais nos seminários. E não só no seminário, mas no nosso ministério, na nossa vida, né? Uhum. Deus sempre nos proporcionando momentos especiais. Por exemplo, no meu ministério com crianças, eu lembro de uma vez de visitando um hospital que aqui tem em Brasília, que se chama Sara Kubitschek. Uhum. É um hospital que recebe muitas crianças em relação a traumas. Sei. Acidente, pessoas que não voltam mais a andar e que tem todo tipo de problema em relação Uhum. a ortopedista e tal, ortopedia. E neurológico também. E recebem crianças com câncer também. Então a gente visitava, eu estava visitando uma aluninha minha da igreja e eu aproveitava e ia fazer a obra de Deus no setor da pediatria ali, de crianças com câncer. E uma coisa que me marcou foi quando eu fui visitar a Pamela, que na época tinha 9 aninhos, e foi eu e a tia Uhum. Leila, inclusive nesse dia especial, a Leila foi comigo, uma amiga minha aqui, e eu fui consolá-la, falando, o médico chegou para mim, comentando com a mãe no particular, que ela ia fazer uma cirurgia para amputar a perninha. Então eu cheguei horas antes Ai, meu para ela Deus. fazer a cirurgia para amputar a perna. Senhor. Então, Lise, um beijo. Amo vocês, tá maravilhosa. E ali eu Faço cheguei, parte dela agora, ano que vem tô lá. é isso aí. E ali eu cheguei e nós oramos para Pamela, dizendo: Senhor, se possível, afasta dela esse cálice de poder ter que tirar uma perna ainda hoje. Uhum. E aquela menina olhou para mim e disse assim: Tia, não fica triste não, porque se eu tiver aqui para o céu, lá é tão lindo, lá Ai, é Senhor. tão maravilhoso, tão tão lindo, tia, que eu que ganho, sou eu que ganho em ir para o céu. Que dá E essa criança. eu vi uma fé tão firmada, tão convicta. Agora preste bem atenção, eu nunca contei isso, viu? Acho que é a primeira live da minha vida que eu estou Meu Deus, que coisa comentando linda. isso. Mas eu queria te dizer uma outra coisa que após isso veio. Eu saí de lá muito reflexiva. Eu falei, poxa, eu queria ter a fé multiplicada dessa menina. E ainda falei para minha amiga, falei, Leila, ainda bem que nós não temos tantos problemas, né? Porque eu vejo tantas famílias com problemas. Que Uhum. Deus tenha misericórdia, sabe? Porque é tanta família ali sofrendo. E eu voltei para casa, abracei meu filho. Eu tinha um filho de 4 anos, um amor de criança. Cheguei e abracei. No outro final de semana, meu filho falece de um erro de medicação do pediatra. Ai, Senhor. Então, aquela visita para mim foi uma visita que marcou muito a minha vida. Porque foi meio que uma injeção de fé daquela menina para comigo. Eu não sabia que futuramente, em dias, eu perderia a maior joia preciosa que Deus concede a uma mãe, que é um filho. E eu Meu estava grávida Deus. do meu segundo filho, e graças a Deus, Deus renovou a minha história, reescreveu a minha história. Já são 15 anos de bênção, de alegria e de um luto vencido. E só serviu para compartilhar com outras mães que sofrem luto. Então, eu queria dizer o seguinte: eu tive muitas experiências com crianças endemoniadas, crianças abusadas pelos pais, pelo pai.
E crianças que nós, como educadores cristãos na igreja, sem ser médico, nós descobrimos que a criança tinha TDAH, tinha autismo, e os pais não tinham descoberto. Nós vimos crianças endemoniadas, foram muitas crianças que chegaram maltratadas e a gente foi cuidar. Eu contei isso numa live passada de uma criança do berçário que chegou para nós toda assada e nós mandamos comprar a pomada correndo, porque tinha faltado a nossa pomadinha. E ali nós tratamos, limpamos, cuidamos, entregamos para a mãezinha. A mãe disse que não tinha pomada em casa. E aí eu conto dizendo, a diferença de quem ama crianças e de quem só gosta de criança é muito diferente. Então, quem ama se doa. E não existe essa coisa de dizer que não ama crianças, não. Tem um versículo que eu amo muito, que está em João 15:17, que é: amem-se uns aos outros, e este é o meu mandamento. Ou seja, se eu amo a Deus, eu amo crianças. E por isso que surgiu o nome. Se de fato eu amo a Deus, e um mandamento que Deus, Jesus mais fala é amar o próximo, eu amo crianças. Então, Michele, estar no ministério com crianças é um desafio, mas é uma preciosidade. Quem carrega o ministério infantil como fardo precisa ser tratado, porque o ministério infantil dá muitos frutos para o reino de Deus. Por isso, o tema esse ano era Não Desista, porque nós temos histórias incríveis para compartilhar no Seminário com Crianças, para não desistir. E aí você me perguntou no Seminário com Crianças, uau, eu já tive tantas experiências. Eu tive experiências de pessoas que vieram aqui divorciadas praticamente, ao sair de casa, separadas do marido, e ao voltar, construiu tudo lindo, porque aprendeu aqui sobre o amar a sua família. Eu já tive experiências aqui, por exemplo, de uma senhora. Antigamente eu dava, como o número era menor, eu dava recepções honrando por sorteio pessoas para vir comer conosco na equipe, com a equipe e tal. Então eu fazia algumas recepções fora ali do contexto da igreja, alugava alguns salões de festa e a gente ia depois do evento jantar. Então eu sorteava em média de 100, 200 pessoas do evento, a Liz deve lembrar disso, e algumas pessoas iam conosco para a gente poder honrar essas pessoas. E tinha uma senhorinha que veio de um estado, foram duas. As duas tinham sonhos de comer algo e eu não sabia. Então, vamos lá. É algo tão pequeno, mas eu queria que você entendesse aí uma grande coisa linda que eu vi. Eu tinha falado pro meu marido, falei assim, Dê, eu queria tanto que na recepção esse ano tivesse pizza, porque eu tô sentindo que tem que ser pizza. O Demetrio mais sentindo pizza. Pode ser pizza, pode ser crepe, pode ser não sei o que. Eu falei, Dê, mas não tem que ser comida nessa recepção, vai ter que ser uma pizza. E ali tinha uma irmã que foi sorteada, uma senhorinha, ela veio do interior, não sei de onde do Brasil, porque foram vários casos, assim. Mas essa me chocou. E ali, ela, no dia que nós fomos para essa recepção, ela foi sorteada. E eu chego no banheiro e vejo uma senhorinha chorando no banheiro. E ali ela falou assim, aí eu falei, o que a senhora tem? Nós estamos aqui, todo mundo feliz, a senhora está tudo bem? Ela falou assim, eu estou agradecendo a Deus, minha filha, porque eu venho do interior da cidade tal, e antes de sair da minha cidade, eu falei, Senhor, meu sonho é tanto comer uma pizza, e eu queria tanto ir para Brasília, porque eu só tinha o dinheirinho de vir almoçar, jantar, mas meu marido nunca deixou eu ir para a cidade vizinha comer pizza, porque na minha cidade não tem pizzaria. E meu sonho era comer uma pizza. Ela nunca tinha comido? Oi? Nunca tinha comido pizza? Nunca tinha comido. Ai, e ali, quando ela se viu numa recepçãozinha, nossa, e comendo uma pizza, ela disse que o próprio Deus falou tremendamente com ela, dizendo, eu te trouxe aqui, filha, para te provar que até os teus pequenos pedidos. Ai, que coisa linda. Eu choro. Então, eu já vi, Michele, das coisas mais inimagináveis que a gente pode ver. Agora, você quer ver a maior experiência que eu tenho com Deus no seminário? Deixa eu só te interromper só um pouquinho. O papo tá muito bom, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. A gente pode recomeçar mais um tempinho, não precisa ser outra hora, claro. Pra gente poder se despedir direito e orar no final. Se ele cortar, vamos voltar, mas eu tenho um compromisso 21 horas e 15 minutos. Eu tenho que sair de casa 21h15. Então, a gente fala mais
5 minutos. Isso, só para poder despedir direitinho e orar, Então, tá bom? vamos lá. Já começa Vai lá. hoje. Tá bom. Vai lá, não vai cortar ainda. 26 segundos, vou lá, vou sair. Vou começar outra, tá bom? Isso, tá. Vamos lá.